Oi, pessoal, então na primeira aula a gente falou sobre algoritmos, né? A gente falou sobre como mostrar que um algoritmo está correto, né? E hoje o objetivo da aula é para analisar um algoritmo, né? Então, em geral, por que a gente analisa um algoritmo? Né? Então, a gente quer prever os recursos utilizados por um algoritmo, certo? É isso que a gente quer fazer. E que recursos que a gente pode tentar prever? A gente pode prever o tempo que ele vai demorar para funcionar, para rodar. A gente pode prever o gasto de memória, quanto memória ele gasta. Né? A gente pode prever dados transmitidos, se ele tiver alguma conexão com a internet. Então, ou outras coisas. Né? Eu coloquei aqui 3 pontinhos para indicar qualquer outra possível coisa que a gente possa querer analisar. Mas, em geral, o nosso foco principal, né, quer dizer, todos esses são interessantes, mas o foco principal que a gente vai estar considerando aqui, né, vai ser o tempo, certo? Então, vou até colocar aqui que esse aqui é o nosso objetivo principal. Certo? Agora eu tenho que falar um pouquinho sobre que essa disciplina é uma disciplina teórica. Né? A gente vai estudar algoritmos na visão teórica. Né? E vocês já devem ter visto, né, programação em alguma linguagem, o que seria uma visão um pouco mais prática da coisa. Os dois são extremamente importantes para quem trabalha com computação, né, mas é bom mostrar um pouco do paralelo entre esses termos. Certo? Então, eu coloquei aqui um quadro de equivalências, não é, que é mais ou menos o seguinte. Na prática, a gente escreve um programa, né, e a gente estuda o programa, como ele está rodando, esse tipo de coisa. Né? Então, na visão teórica, o equivalente ao programa seria o algoritmo. Né? Ou o pseudocódigo. Né? Então, aqui eu tenho um programa, aqui eu tenho um algoritmo. Aqui eu tenho... Né? Aqui eu tenho um código de um programa, aqui eu tenho um pseudocódigo. Né? Então acho que é até importante colocar isso aí. E eu vou colocar aqui. Deixa eu só afastar isso aqui. Então, enquanto, né, aqui a gente tem algum código em linguagem de programação, né, na visão teórica a gente se importa em descrever esse código como, né, uma pseudo-linguagem. Né? Então, quando a gente tem uma linguagem de computador, né, eu vou até colocar assim. Aqui eu tenho uma linguagem, né, que descreve os programas em alguma linguagem de programação, né? E aqui a gente usa uma pseudolinguagem. A gente falou na aula passada, né, que o objetivo da pseudolinguagem é para facilitar o entendimento, não ter que, né, ficar restrito àqueles detalhes necessários de uma linguagem de programação. Né? Agora, o que a gente falou na aula passada, quando você faz um programa, implementa ele em alguma linguagem, né, a gente quer saber se ele está funcionando. Então, na prática, em geral, o que a gente faz para verificar se ele está funcionando é procurar por bugs. Né? Então, na visão teórica, a gente não quer procurar por bugs, a gente quer, na verdade, mostrar que ele funciona. Né? Então, aqui é o que a gente fez na aula passada. Né? Mostrar que o algoritmo está correto, ou então seja, né, mostrar a corretude do algoritmo. Além de verificar se ele está rodando ou se ele está fazendo o que deveria, a gente também se importa com o desempenho, né? Saber se ele está sendo rápido ou não, né? Saber se ele está sendo eficiente ou não, saber se ele está gastando memória demais ou não, né? E isso é a parte da aula de hoje, né? A parte da aula de hoje é a parte sobre análise.
né, do algoritmo. Agora tem outra coisa que é o seguinte, é o conceito do computador. Né? O conceito do computador na prática o programa ele roda no computador. E o algoritmo, ele roda onde? Né? Bem, o algoritmo não precisa rodar. Mas bem, de uma certa forma, quando eu falo sobre o desempenho está associado ao computador. Então a análise tem que ser associado a alguma coisa. Né? E essa coisa, e vai talvez parecer mais interessante um pouquinho depois, né, é o que a gente chama de, né, um modelo de computação. Certo? Então, é a primeira coisa que eu queria falar hoje, né, porque para a gente fazer a análise, de uma certa forma, a gente tem que, né, falar sobre o que é um modelo de computação. Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Né, o que é um modelo de computação? Então, o modelo de computação, ele descreve, né, como é a memória do computador, né, onde a gente vai rodar como funciona a memória do computador, quais são as operações que eu posso fazer sobre a memória e qual o custo de cada uma dessas operações. Certo? Eu vou dar 3 exemplos de modelo de computação que 2 deles vão ser vistos nessa disciplina, né, e outro vai ser visto em disciplinas obrigatórias da linha de algoritmos. Né? Então, o primeiro modelo que a gente vai falar hoje, né, é o modelo palavra-RAM. Por quê? Porque, no fundo, o modelo palavra-RAM é o modelo padrão. Então, se você não falar nada sobre em que modelo de computação, né, você está rodando, as pessoas assumem que você está rodando, né, no modelo palavra-RAM. Certo? Esse aqui é um modelo padrão. Se você não falar nada, a gente assume que está rodando no palavra-RAM. Né? Agora, esses modelos de computação, eles tanto servem para, às vezes, né, simplificar no que a gente está trabalhando. Né? Talvez fique um pouquinho mais claro quando a gente falar aqui um pouquinho mais sobre o modelo de palavra-RAM. Eu vou falar sobre a diferença entre ele e um computador. Certo? Então, na verdade, vamos fazer isso agora. Vamos falar sobre o modelo de palavra-RAM. Eu vou aqui para o lado direito. Certo? Então eu disse, olha, o modelo de computação descreve como é a memória, quais são as operações, qual o custo de cada operação. Certo? Então vamos aqui para o modelo de palavra-RAM. Vamos falar sobre isso. Como funciona a memória, né, no modelo de palavra-RAM. Certo? Então eu tenho uma memória que tem vários blocos, né, que a gente chama esses blocos de palavras. Certo? Então cada um desse bloquinho aqui vai ser uma palavra. O que é uma palavra do modelo? A palavra é alguma coisa que é descrita com, né, W bits. Então, em geral, quando a gente fala do computador que a gente tem na casa de você, você diz, é um computador de 32 bits ou 64 bits. Quer dizer que a unidade básica dele, né, ele corresponde a palavras, né, ele separa em palavras e cada uma tem 64 bits ou 32 bits. Então, quer dizer, esse modelo de palavras. Eu tenho um conjunto de palavras. Né? Aqui no nosso caso, então, cada um desses bichinhos aqui, né, aqui embaixo, essas aqui são as palavras, ou o tamanho da palavra. E eu posso ter várias palavras. Né? Eu tenho uma memória que ela contém, né, a palavra índice 0, a palavra índice 1, índice 2, até S-1. Aqui o S seria o espaço. Né? Então aqui o S seria
de espaço. Né? Esse é o número de palavras, né? Que é o número de palavras. Não ficou muito legal aqui. Só voltar aqui. Que é o número e o que, é que a gente pode armazenar, né, em cada palavra? Né? Em cada palavra a gente pode armazenar valores, né, 5, 10. E a gente pode armazenar o que a gente até chama de uma certa forma, eu posso armazenar um índice. Né? Então vou colocar aqui, pode armazenar um índice de memória. O que seria isso? Né? São esses valores. Os índices de memória são esses valores de 0 até S-1. Certo? Então, esses valores de 0 até S-1, então eu posso armazenar, né, aqui algo tipo o 1 para indicar, na verdade, uma representação desta posição de memória. Eu posso também armazenar o valor S-1, que indica essa posição de memória. Né? Então, indicar alguma posição de memória são valores que eu posso armazenar lá. Certo? Ou outros valores em geral que não são associados a essa memória. A esses índices. Né? Eu quero guardar o valor 5, eu quero guardar o valor 10 e assim por diante. Certo? Quais são as operações que eu posso fazer? Né? Então eu tenho operações condicionais, tipo se não, você já deve ter visto isso em linguagem de programação. Como a gente viu na aula passada, né? Eu tenho estruturas de repetição, tipo enquanto, para, repetir. Né? A gente não falou de repetir, se precisar aparecer, depois a gente mostra exatamente. E eu tenho operações do tipo C. O que é tipo C? É tipo da linguagem de programação C. Certo? É achar uma posição de um vetor. Né? Eu posso fazer operações aritméticas. Em geral a gente não vai descrever nesse formato não. Né? Quando a gente vai fazer pseudolinguagem, eu vou descrever da forma mais clara possível. Eu não vou usar esses símbolos de C. Certo? Mas quer dizer, aqui é uma ideia do que quais são as operações que eu posso fazer. Né? Então eu posso fazer soma, né, subtração, multiplicação, divisão, e aqui é o resto da divisão. Eu posso fazer comparação, né, estritamente menor, estritamente maior, igual, menor ou igual, maior ou igual. Eu posso fazer esse tipo de comparação entre elementos. Eu posso fazer operações lógicas, né, que são tipo o i lógico, o ou lógico, o ou exclusivo lógico ou a negação lógica. Né, e eu posso fazer operações de shift de bits, né, shift à esquerda e shift à direita. Se vocês não conhecem, né, alguns de vocês talvez podem não conhecer essas operações lógicas, e ou exclusivo, negação, né, ou shift de bits. Mas não vai ser assim, não vai ser utilizado na disciplina. Né, então eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de coisa. No fundo a gente vai utilizar, né, a parte que tem até comparação. A gente tem chamadas a funções, né? Posso fazer chamadas a funções e retorno de função, certo? E depois eu vou falar um pouco mais sobre como funciona esse retorno, padrão do algoritmo, esse tipo de coisa, certo? Mas quando a gente chegar nesse caso, a gente vai, né? Mas isso aqui é semelhante ao que você já deve ter visto, foi chamada de função e o retorno da função, que pode retornar um valor ou coisas do tipo. Né? E o que está faltando aqui, dentre as coisas que a gente escreveu, que a gente precisa falar do modelo de computação, é o custo. Né? E esse custo, no caso do modelo palavra RAM, seria algum custo para tentar, né, simular o que seria rodar, né,
esse algoritmo em um computador. Então, cada uma dessas operações, né, cada possível operação, elas vão ter um custo, e esse custo eu vou dizer que para cada um deles é uma determinada constante. Certo? Então, cada operação básica tem custo constante para alguma constante, né? Então, cada operação tem custo constante. Acho que eu esqueci de colocar aqui também a atribuição, né? A gente no nosso algoritmo usava a setinha, né, para atribuir o valor. Certo? Então, esse é o modelo palavra RAM. Certo? Tem uma memória, né, que é utilizada por todos os algoritmos. Tem esse conjunto básico de operações e cada operação tem custo constante. Certo? Então, o que é o modelo de memória externa? Né? O que falta no modelo de palavra RAM que ele não modela em um computador? Né? Então, no modelo de memória externa, ele consiste a olhar para o computador não tendo apenas um nível de memória. Né? Então, a gente sabe, né, que esse carinha aqui, ele tenta modelar algo do tipo 2 níveis de memória. Né? Para eu tentar modelar algo tipo a memória RAM e, digamos, o disco. E são 2 tipos diferentes de memória. Então, quando eu tenho mais de um nível de memória, a gente vai para um outro modelo do tipo memória externa. Então, o que a palavra RAM simplifica para a gente? Né? O modelo de palavra RAM simplifica que eu não tenho que lidar, né, com níveis de memória. Certo? E tem um modelo de comparação. O modelo de comparação, então, nessa disciplina a gente vai trabalhar, em geral, no modelo palavra RAM, e a gente, no final da disciplina, vai trabalhar no modelo de memória externa. O modelo de comparação, vocês vão ver na disciplina de construção e análise de algoritmos. Certo? Então, vou colocar aqui. Vocês verão em cana. Construção e análise de algoritmos. Né? E esse modelo de comparação, ele está relacionado, né, a não utilizar essas operações lógicas. Certo? Aquelas que a gente diz que a gente, né, que a gente em geral não vai usar nessa disciplina. Quando eu digo que eu estou trabalhando no modelo de comparação, eu também estou deixando claro que eu não vou usar, né, esse tipo de operação. Elas não são permitidas. Certo? Quer dizer, eu não posso fazer operações dos bits para comparar 2 elementos aqui. Eu tenho que comparar apenas como menor, maior, igual. Certo? Talvez não seja claro para vocês ainda como é que isso aqui ajuda, ou se sair disso, como eu posso fazer coisas a mais, né? Mas isso aí, no fundo, como fugir do modelo de comparação, aí vocês só vão ver em estruturas de dados avançadas. Ok, tudo bem. Então, sobre o modelo que a gente vai trabalhar, só revisando aqui, né, cada operação tem custo constante. Então, a gente tem essas operações, custo constante para cada uma delas. Certo? Então, vou passar para a próxima página. E eu quero voltar para o algoritmo de ordenação por inclusão, né, por inserção. Certo? Então, eu quero revisar aqui o algoritmo que a gente fez na aula passada. Né? Como é esse algoritmo? Eu recebo como entrada um vetor A. Né? Então, vou colocar aqui. Então, eu vou colocar uma página aqui só para a gente revisar esse algoritmo. Revisar o algoritmo. Ok, então vamos lá. Né? Então, a ideia aqui é que eu tenho um vetor
né, com N posições. Certo? Então, digamos que as posições são 1, 2, 3, 4, até N. E eu tenho valores nessas posições, né? Digamos 5, 4, 7, 8, 50, 42, 37, 8, 9, 24. Então, o que é que o algoritmo faz? Em cada iteração desse para, né, a gente falou, né, então eu vou colocar aqui, que foi a nossa invariante de laço, né, que era a propriedade que era válida enquanto a gente rodava esse algoritmo, né? Então a gente tinha invariante de laço, eu vou colocar aqui para revisar. Então, invariante de laço, né? E a invariante é que o subvetor A de 1 até J menos 1 está ordenado. Né? Aí como é que a gente faz? No primeiro passo, né, quando J é igual a 2, esse vetor aqui está ordenado. Quando J é igual a, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse laço e o que eu vou fazer é que eu vou pegar esse elemento e colocar ele na posição correta. Né? Então 4 entraria antes do 5. Né? E é exatamente o que cada passo desse para faz. Eu não quero fazer todos os detalhes porque eu não quero, né, fazer tudo da aula passada, mas vamos revisar aqui rapidinho. Certo? Então, primeiro eu anoto, né, na jésima iteração, né, eu anoto esse elemento, né, eu anoto esse elemento numa certa posição x. Aí depois eu vou descer nesse vetor, né, que é essa parte do enquanto. Eu vou descer nesse vetor achando todos os elementos que são, não é, maiores ou iguais a ele. Na verdade não é maior ou igual, deixa eu até ajeitar aqui. É estritamente maior do que ele. Vamos colocar aqui estritamente maior do que o x. Certo? Então, o 5 é estritamente maior do que o 4, então no fundo eu desloco o 5, né, para a direita. Quando eu chego na base, aí eu escrevo de volta o 4 no lugar. Aí o que acontece é que eu iria inverter, né, esse 5 com esse 4. Eu deslocaria o 5 para cá e depois eu escrevo. Então eu deslocaria o 5 para cá e depois eu escreveria o 4 no lugar dele. No próximo passo eu vou pegar o 7. É o 7 que eu vou colocar no x. E depois eu vou deslocar os elementos que são maiores do que o 7. Mas como não tem ninguém, eu simplesmente coloco o 7 no próprio lugar dele. O 8 eu faria a mesma coisa. E assim por diante. Certo? Então, uma pequena revisão aqui do Insertion Sort que a gente fez, né, que a gente falou sobre ele na aula passada. Ok. Então, vamos, né, tentar analisar como é que, né, o tempo desse algoritmo. Certo? Em geral, a gente quer falar sobre o tempo. Né? E o que eu vou fazer para isso é que para cada operação eu vou pensar
em qual é o custo daquela operação e eu vou pensar no número de vezes que uma operação ocorre. Certo? Então o custo aqui vai ser uma constante que represente o tempo que eu demoro para fazer aquela operação. Certo? Então, o tempo total, né? Então se o custo, e eu vou anotar isso aqui, que eu vou botar as considerações. Então, o tempo total então vamos dizer que eu vou dizer que T de N vai ser o custo, né, do algoritmo, né, com entrada de tamanho N, e o T de N ele vai ser a soma de todas as operações que a gente vai fazer, né, do custo daquela operação, ou então, do custo daquela operação. Ou de outra forma, porque eu posso olhar para esse algoritmo por linha, e cada linha, meio que toda vez que eu executar aquela linha, ela vai ter o mesmo tempo. Né? Ou então, de outra forma, eu posso olhar isso como, né, a soma das linhas do código, né, do custo da linha, daquela linha de código. Então vamos dizer L nas linhas, vezes o número de vezes que aquela linha ocorre. Certo? Então, é o número de vezes que aquela linha roda, né? Então, o número de vezes que uma certa linha roda, vezes o custo de executar aquela linha. Certo? O custo é algo que eu gostaria de fazer para simular um computador. Então, no fundo, para cada uma dessas linhas, eu vou colocar o custo daquela linha como alguma constante que eu não sei, mas depende do computador. Então, essa linha aqui do para, digamos, tem um custo C1. Essa atribuição tem um custo C2. Né? Aqui é uma atribuição, mas tem uma subtração também. Aqui é uma atribuição com uma verificação de vetor. Então, são custos diferentes. Custo 3. Aqui eu tenho o teste do enquanto, que é feito nessa linha, custo 4. Né? Aqui é uma atribuição com a soma do i. Aqui tem um certo custo 5 para fazer essa linha. Aqui é uma subtração de um elemento. Digamos que aqui deve ser custo 3. Né? Essa linha aqui quer dizer, eu vou botar custo 3 porque essas duas linhas aqui fazem exatamente uma subtração e uma atribuição. Digamos que esse custo é o mesmo. Certo? Então, e algum custo 6 para fazer essa última atribuição. Agora eu quero contar o número de vezes que cada uma dessas linhas é feita. Certo? Então, aqui, quando eu estou colocando, né, esse custo 1, eu estou, né, ou essa linha, né, aqui é o custo daquela linha, quando eu rodo ela. Mas no para, a gente viu na aula passada que toda vez que eu entro nesse para, né, o que eu faço? Eu faço um teste. E da mesma forma, no enquanto, eu faço um teste nessa para fazer esse enquanto. Então, eu vou contar aqui o número de vezes que eu faço o teste do para. Né? A gente viu na aula passada, né, que o número de vezes que eu faço o teste do para, eu faço uma vez para o 2, uma vez para o 3. Né? Quando o j é igual a 2, que ele começa com 2, com 3. Quando ele é n. E o último valor do j, né, é quando ele é n mais 1. É aquela vez em que eu faço o teste que eu digo, ele passou de n, então eu vou sair. Certo? Então, de 2 até n, eu tenho n menos 1 elementos. Né? E o número de vezes que eu vou fazer o teste do para vai ser
N. Agora, quantas vezes eu vou rodar essa linha aqui? O número de vezes que eu vou rodar essa linha vai ser o número de vezes que eu vou entrar dentro do para. Então é um pouco diferente o número de vezes que eu faço o teste do para, que eu tenho um teste a mais, quando o J é N mais 1. Agora, quantas vezes eu faço, né, essa linha, aqui é o número de vezes que eu entro no para. Então o número de vezes que eu entro no para é N menos 1. Eu vou entrar no para os valores 2, 3 até N. E os valores 2, 3 até N, eu tenho N menos 1 valores. Então essa aqui, o número de vezes que eu vou rodar essa linha vai ser N menos 1. O número de vezes, da mesma forma que eu vou rodar essa linha, vai ser N menos 1. E aqui eu chego no enquanto. E o enquanto é um pouquinho delicado, porque esses testes do enquanto, não é? E a gente vai deixar para analisar isso aqui um pouquinho depois. Esse teste aqui, a quantidade de vezes que ele vai ocorrer depende de como está a ordenação do vetor, né? Então isso aqui eu não tenho muito controle por enquanto sobre isso. Então o que eu vou fazer é que eu vou colocar algum valor para representar o número de vezes que eu vou entrar nesse enquanto. Então vou anotar aqui embaixo. Então seja TJ o número de vezes que entramos no enquanto, para um valor ou para o valor J. Então o que eu quero dizer para o valor J? É porque quando J é igual a 2, eu vou entrar T duas vezes. Digamos que esse é o número de vezes que eu entro quando J é igual a 2. Quando J é igual a 3, eu vou entrar T 3 vezes. Quando J é igual a 4, T 4 vezes. Até quando J é igual a N, T N vezes. Então esse aqui vai ser o número de vezes que eu vou entrar. T2, T3 até Tn é o número de vezes que eu vou entrar para um valor específico do J. Certo? Então lembrando que esse teste aqui, né, então, pelo que a gente viu na aula passada, esse teste aqui, ele vai ser feito, né, igual toda vez que eu faço esse teste e ele dá verdadeiro, eu entro no enquanto. Então o número de vezes que esse teste dá verdadeiro é TJ. Mas esse teste é feito uma vez a mais, que é quando o teste é falso e eu saio do enquanto. Então, o número de vezes que essa linha aqui é feita é TJ, né, mais 1, certo? Para um valor específico de J. E quantas vezes isso é feito para todos os valores de J? Bem, aí é só somar o número de vezes que ele ocorre para cada um dos valores, né? Então isso aqui vai dar somatório de J de 2 até N de TJ mais 1. Porque o número de vezes que eu faço o teste é TJ mais 1. E aqui dentro, né, vai ser, dentro do enquanto, quando J é igual a 2, eu vou rodar essa linha T duas vezes. Quando J é igual a 3, T 3 vezes, T 4 vezes, e assim por diante até N vezes. Né? É a mesma coisa que a gente fez aqui. Quando J é igual a 2, eu vou rodar T2 mais uma vezes. Quando J é igual a 3, vai ser T3 mais uma vez. Quando J é igual a N, Tn mais uma vezes. Então, no total, o número de vezes que eu vou rodar esse enquanto é esse somatório, né, de TJ mais uma vez. Da mesma forma, vai ser dessa linha e essa. Né? Na iteração 2, eu rodo ele TJ vezes e assim por diante. Então, aqui, eu vou somar J de 2 até N de TJ. Aqui também, somatório de J de 2 até N de TJ vezes.
né? Então isso aqui é dentro do enquanto. Aí saindo do enquanto, essa linha aqui eu rodo o mesmo número de vezes que essas aqui, que é o número de vezes que eu entro no para. E o número de vezes que eu entro no para é n menos 1. Certo? Então aqui o número de vezes que eu entro no para, né, é n menos 1. Então, se Tn é o custo de entrada do algoritmo, eu vi que eu posso fazer essa conta por linhas. Né? Para cada linha eu tenho o número de vezes que aquela linha vai entrar e eu tenho o custo daquela linha. Então eu posso fazer o somatório do custo vezes o número de vezes que cada linha vai rodar. Certo? Eu vou colocar isso do lado direito. Certo? Então aqui eu vou ter que o Tn. Né? Então o que a gente obtém é que o Tn vai ser igual. Deixa eu colocar aqui. Então o primeiro termo vai ser essa primeira linha, C1 vezes N. Então eu vou colocar C1 vezes N mais C2 vezes N menos 1 mais C3 vezes N menos 1, né? Mais C4 vezes esse somatório de J de 2 até N de TJ mais 1, né, mais C5 vezes somatório de J de 2 até N, né, de TJ, mais C3 vezes somatório de J de 2 até N de TJ, né, mais, né, o último termo é C6 vezes, né, N menos 1. Certo? Então, o que é que a gente não sabe sobre esse algoritmo? Atualmente, o que a gente não sabe são esses TJs, que é o número de vezes que eu vou entrar em cada um desses enquantos. Certo? Jângela? Jângela? Tá saindo, é? Lola, você tá atrapalhando minha aula, Lola.
E desculpa que eu gravei um pouquinho as edições, eu devia ter pausado. Mas então a gente quer considerar, né, o melhor caso que poderia acontecer. Qual o melhor caso que poderia acontecer nesse algoritmo? É que eu nunca entro nesse enquanto. Que toda vez que eu vou chegar aqui, né, esse TJ vai ser zero. TJ, né, é o número de vezes que eu entro no enquanto. Então, será que o TJ pode ser zero, eu nunca entrar nesse enquanto? Então, o melhor caso aqui, né, seria, né, quando o TJ igual a zero, né, para todo J. Para J de 2 até N. E quando é que o TJ é zero para 2 até N? Né? Então, o que eu estou fazendo nesse enquanto é que eu estou pegando os elementos que são maiores do que o x, do que o jésimo elemento, e eu estou colocando o x na posição correta. Se o jésimo elemento for sempre o maior dentre todos esses elementos, eu nunca vou entrar aqui nesse enquanto. Certo? Então, quer dizer, o jésimo elemento é sempre o novo maior elemento. Então, quer dizer que nesse caso, o melhor caso desse algoritmo é quando o vetor já está ordenado. Então, já está ordenado. Então, esse seria o melhor caso possível do algoritmo. Todos os TJ seriam iguais a zero. Então, esse termo aqui seria igual a zero. Não é? Então, no melhor caso, o meu Tn, né, o meu T de N seria, né, C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C6 vezes N menos C2 mais C3 mais C4 mais C6. Agora, essa é uma função do tipo, né, é uma função, isso aqui é uma constante, a soma de uma constante vai ser um valor constante vezes N, mais uma outra constante, ou menos uma outra constante. Né? Então, quando eu tenho uma função, né, f de n, né, sendo a vezes n mais b, a gente diz que é uma função linear. Né? Então, no melhor caso, T de n é linear. Então, no melhor caso, T de n é linear. Ok? Então, agora, ao invés de analisar o melhor caso, o que a gente vai fazer é que eu vou analisar o pior caso. Né? Quão ruim pode ser essa função? Ou seja, qual seria o pior caso desse algoritmo? Certo? O pior caso, agora vamos ver de novo. Não é? Eu quero saber o que seria a pior coisa que poderia acontecer com esse T de J. Não é? Então, eu vou até colocar aqui o formato do vetor. Né? Eu vou colocar aqui como seria o possível caso do vetor. Devia ter feito... Não, peraí. Ok, não tinha motivo para não desenhar esse vetor direitinho. Então desenho ele um pouquinho melhor agora. Tá, aqui são os índices 1. Opa. Aqui são os índices 1, 2, 3, né, até o jésimo índice. E aqui vai até o enésimo índice do vetor. Eu quero saber, né, o que pode acontecer quando eu estiver analisando o jésimo elemento. Certo? Então, o que é que esse enquanto faz?
ele vai descer nesse vetor até ou eu achar um elemento que é menor ou igual a x, ou eu chegar, né, no i igual a 1. Certo? Então eu posso entrar, né, o i começa com j menos 1, ele começa com essa posição j menos 1, e eu posso entrar, né, quando i é j menos 1, j menos 2, j menos 3, né, até ele ser 1. Quer dizer, o teste que vai falhar vai ser esse. Então eu vou entrar nele j menos 1 vezes. Certo? Então o tj seria j menos 1. Então vou anotar isso aqui. Né? Que nesse caso, o tj seria j menos 1. Se o tj é j menos 1, o que está acontecendo para todo j? Né? Para j de 2 até n. Quando ele é j menos 1, eu tenho que, de fato, esse elemento, todos esses anteriores, eles são maiores do que ele. Então eu tenho que deslocar ele até a primeira posição, todos eles são maiores. Como é que eu tenho um vetor que esse novo elemento que eu estou revelando é sempre o menor elemento até então? Né? Então isso acontece quando o vetor está inversamente ordenado. Ele está do maior para o menor. Né? Então o vetor está ordenado né? Do maior para o menor. Certo? E como é que fica, né, essa forma do T de N? Né? Então, para isso, a gente tem que ver quanto é esse meu somatório aqui dos TJs. Certo? Então, o primeiro termo seria, né, J igual a 1, J igual a 2. Né? Então, esse somatório dos TJs, de J de 1 até N. Né? Então, o somatório de J de 2 até N do TJ seria o somatório de J de 2 até N, né, de J menos 1. Né? Ou eu posso trocar isso aqui para somar do J de 1 até N menos 1 de J. Né? E quanto a esse somatório? Isso aqui é o somatório na soma de uma PA, né? Então a soma de uma PA, isso aqui vai dar o primeiro termo mais o último, né, que é N, vezes o número de termos, que é N menos 1, dividido por 2. Então esse somatório aqui seria, né, a soma, né, desses elementos. E agora eu vou escrever quanto seria o TJ no pior caso. Então no pior caso, né, o meu TN, que é o número de, né, o tempo do algoritmo, ele vai ser, né, é só substituir esse termo aqui, né, por n vezes n menos 1 sobre 2, né, ou eu vou até escrever aqui que isso aqui é igual a n ao quadrado sobre 2, né, menos n sobre 2. Por quê? Porque eu vou separar o termo quadrático, né, do termo linear. Certo? Então o meu T de n ficaria como? Né, eu vou ter um termo que vai ser n ao quadrado sobre 2 vezes essas constantes aqui. Então eu vou ter C3 mais C4 mais C5, né, vezes n ao quadrado sobre 2, né, mais, aí eu tenho os termos que vão multiplicar o n. Né, eu já tinha esses termos aqui,
C1, C2, C3, C4, C6, né? Mas eu tenho agora menos esses termos aqui, né? Sobre 2. Então, quer dizer, esse C3 aqui sobre 2 vai sobrar um C3 sobre 2. Esse C4 aqui vai sobrar um C4 sobre 2 e eu vou subtrair um C5 sobre 2. Certo? Então vai ficar o seguinte. Mais C1 mais C2 mais C3 sobre 2, né? Eu estou subtraindo um C3 sobre 2, mais C4 sobre 2, né? Menos C5 sobre 2, mais C6, vezes N. Então esse é o termo linear, né? E vai ter o menos C2 mais C3 mais C4 mais C6. Agora, essa aqui é que tipo de função é essa aqui? Vou só deslocar isso aqui para cima um pouquinho. Então, se eu tenho uma função que é no formato, né, an ao quadrado mais bn mais c, isso aqui é uma função quadrática. Certo? Ok. Então, a gente tem uma função quadrática, enquanto a gente tinha, no melhor caso, uma função linear. Ok, mas a gente foi para os extremos, né? A gente analisou o melhor caso, a gente analisou o pior caso, e talvez a gente deveria analisar também, né, em média, o que é que deve acontecer. Certo? Então, eu vou só colocar aqui o caso médio. Eu vou colocar aqui o que seria o caso médio. Então, no melhor caso, né, a gente tinha que esse elemento era o maior dentro desse vetor. Então, quer dizer que o vetor era ordenado. No pior caso, quer dizer, ele ficava na própria posição dele. No pior caso, ele vinha para essa primeira posição. Mas quais são as escolhas que eu posso ter? Ele pode vir uma vez para cá, duas vezes para cá, três vezes para cá, e assim por diante. No fundo, eu tenho que pegar a soma desses custos, de cada um dos possíveis custos, e dividir pelo número de possíveis custos. Certo? Mas bem, os valores para TJ que eu posso ter são 0, 1, 2, 3 até J menos 1. E quantos valores eu tenho? Então eu tenho J menos 1 valores, e a soma deles, então o TJ, ele seria o J médio. O J médio seria basicamente o seguinte, eu estou só ajustando aqui do pior caso, porque ele, de certa forma, não vai ser tão diferente. Mas vamos lá. Ele vai ser o melhor J mais o segundo melhor, mais esse somatório dos J's possíveis. O último J possível é o pior caso, que era J menos 1, que é o número de vezes que eu vou entrar naquele laço, dividido pelo número de elementos, que é J. Esse termo de cima, é o somatório de uma PA, que vai dar J menos 1, vezes o número de elementos é J, sobre 2,
e esse Jzinho de baixo fica J aqui. Aí eu cancelo esse J com esse J. Isso aqui dá exatamente J menos 1 sobre 2. E agora eu posso aproveitar essas contas. Isso é o caso médio, né? O TJ seria J menos 1 sobre 2. E aqui eu ficaria com o quê? Né? Esse J menos 1 sobre 2, se eu colocar aqui J menos 1 sobre 2, isso aqui é sobre 2, e isso aqui é sobre 4. Não é que é n ao quadrado sobre 4 menos n sobre 4. Então estou só ajustando a outra conta. Isso aqui muda. N ao quadrado sobre 4. Né? E aqui vai ficar esse termo aqui, ao invés de subtrair C3 sobre 2, ele fica 3C3 sobre 2, porque eu estou só subtraindo 1/4 de C3 sobre 2. Aqui eu fico com 3C4 sobre 2. E aqui eu fico com C5 sobre 4. Né? Isso é o que muda. E de novo, no caso médio, a gente tem uma função quadrática. Né? Ok. Então vamos aqui para a próxima página. Então, o que eu queria dizer, a gente analisou esse algoritmo tanto no melhor caso, tanto no pior caso, quanto no caso médio. Certo? E eu quero falar para vocês que no fundo a gente vai se importar com um desses casos, que é o pior caso. Certo? Por que o pior caso, né, vai ser interessante para a gente? Então, primeira coisa é porque ele é um limite superior para o tempo, né, do algoritmo, independente da entrada. Então a gente vai sempre estar pensando no pior caso do algoritmo. Por quê? Né? Imagina que eu quero vender esse algoritmo para alguém, dizer que ele é bom. Né? Se eu quero dizer que ele é bom, né, não adianta eu dizer, olha, o meu algoritmo, no melhor caso, é linear. Por que não adianta dizer que no melhor caso é linear? Porque a gente já viu que, em média, o custo dele é quadrático. Então seria uma mentira dizer no melhor caso, porque na média ele não funciona assim. Né? Agora, eu poderia fazer então, será que o caso médio não seria algo... não seria algo melhor? Bem, quando a gente fala no caso médio, ele tem o seu uso. Né? O caso médio ele pode ser útil. Certo? Mas a questão é que, em geral, o caso médio não é muito melhor do que o pior caso. Como a gente viu, né, os dois são funções quadráticas. Né? Então a gente tinha duas funções quadráticas. O que é que mudava? Né? Eu vou até voltar aqui para a gente ver. O que é que muda? Né? O que é que muda do caso médio, que era esse aqui, e voltar aqui para o pior caso? Então, vindo aqui para o caso médio e para o pior caso. O que muda era apenas esse termo aqui, que é n ao quadrado sobre 2, vai virar n ao quadrado sobre 4. E esses termos aqui, né, que aqui no pior caso é sobre 2, vai virar 3C3 sobre 2, 3C4 sobre 2 e C5 sobre 4. Mas no fundo ainda é uma função quadrática e esse termo aqui vai diminuir. Certo? Então o caso médio em geral ele não é muito melhor do que o pior caso. Certo? Em geral, quer dizer, na prática, muitos algoritmos, o caso médio é quase tão ruim quanto o pior caso. Quer dizer, se o pior caso é quadrático, eu estou falando quadrático porque aquela soma daquelas constantes estava bem complicado, né? Mas se eu estava no quadrático, ele ainda é quadrático. Mesmo que o melhor caso seja linear, o pior e o médio são quadráticos. Certo? Ele ocorre com frequência que, né, ele pode acontecer muitas vezes ser o pior caso. Né? E não só isso. Quer dizer,
a melhor garantia que eu posso ter é aquela que diz, olha, eu vou te dizer o máximo de tempo que você vai esperar nesse algoritmo para ele rodar. Certo? Eu vou falar sobre o melhor tempo que eu vou ter nesse algoritmo para ele rodar. Certo? A outra coisa que a gente quer falar um pouquinho sobre o algoritmo, então, por esse motivo, em geral, a gente vai falar sobre o pior caso, certo? Durante toda a disciplina, o nosso interesse será, né, qual é o pior caso do algoritmo. Vocês vão ver análise de caso médio, né, só em cana, construção e análise de algoritmos, que vocês vão ver pelo menos um algoritmo que, em média, é melhor do que o pior caso. Certo? Vai ser o quicksort. Né? Mas fora isso, por enquanto, né, o nosso foco aqui vai ser apenas no pior caso. Que é um limite superior do tempo máximo que o algoritmo vai funcionar. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre aquelas funções. Né? Então, a gente tinha, né, e eu vou copiar essas funções aqui, o melhor caso. Então, eu tinha aqui o melhor caso. A gente tinha aqui o pior caso. E a gente tinha o caso médio. E eu vou copiar esses valores aqui. Ok, coloquei aqui aquelas funções que eu peguei antes. Né? Então agora a gente volta para essas constantes. Né? O que é C1, o que é C2, o que é C3, o que é C4, o que são essas constantes? Né? Então a gente colocou essas constantes, né, como sendo o custo de uma operação. Né? Se eu colocar o custo, eu pego um computador, eu calculo aqui quanto de tempo demora para eu, né, rodar aquela função. Eu conto esse tempo e coloco nesse valor. Então isso aqui vai ser uma boa estimativa, né, de quanto... Então se eu transformar esses carinhas aqui em tempo, né, se essas constantes virarem, né, tempo em uma máquina específica, em uma máquina específica, então essa fórmula aqui vai me dizer o que? No melhor caso, quanto tempo o meu algoritmo vai rodar. Certo? Mas será que isso é interessante para a gente? Se eu digo, olha, para eu saber quanto tempo ele vai rodar numa máquina, eu vou ter que achar essas constantes. E, poxa, que coisa meio chata fazer isso, né? Ter que achar as constantes do tempo. E para eu poder o quê? Estimar, né, quanto tempo precisamente esse algoritmo vai rodar. Agora, a gente não está tão interessado, né, em saber quanto tempo especificamente esse algoritmo vai rodar. Eu só quero saber o seguinte, né, que essa função aqui, que é o melhor caso, ela é uma função linear. Essas constantes não me importam muito porque elas são estimativas de tempo para aquela operação rodar. Eu não quero fazer essa estimativa. Né? O que é que muda de um computador para o outro? Vão mudar essas constantes, mas não muda o fato que são algumas constantes. Se eu não sei o valor da constante, essas constantes não me importam muito. Então o que é que mais me importa? O que mais me importa foi aquilo que a gente falou antes. Né? Essa função aqui ela é linear. Essa função aqui, do pior caso, ela é quadrática. E essa função aqui do caso médio, ela é quadrática. Então, o termo que vai determinar o tempo que esse algoritmo demora vai ser, né, esse termo que determina que essa função é linear, esse termo que determina que essa função é quadrática, e esse termo que determina essa função que ela é quadrática. As constantes, como elas são complicadas de trabalhar e duvidosas, né, a gente vai desconsiderar e vai simplesmente olhar para o tipo de função que ela é, quadrática ou linear. Além disso,
o termo dominante nessa função, que determina o tempo do algoritmo, ele é dominado por esse termo. Esses termos menores, eles não são tão interessantes para a gente porque eles são termos menores que determinam, né, uma variação no tempo inferior à variação principal, que é, né, o quadrático. Certo? Então a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver uma forma de dizer que esse algoritmo, esse primeiro algoritmo, né, eu vou colocar aqui, na próxima aula eu vou colocar de amarelo. Vou colocar aqui a próxima aula. O amarelo ficou ruim, desculpa. Então vou colocar de verde mesmo, né? Então na próxima aula a gente vai chamar esse linear de ordem de n. E eu vou falar sobre exatamente o que é que essa notação significa. O quadrático, na verdade, esse em caso particular vai ser θ de n. Né? O quadrático a gente vai simplificar para dizer, olha, né, essa θ de n quer dizer o seguinte: o maior termo, né, é uma constante vezes n. Essa constante aqui não importa tanto, e esses termos menores não importam tanto. Então isso aqui vai basicamente dizer que isso é uma função linear e tem termos menores do que o linear. Essa segunda função aqui, a gente vai também ignorar os termos menores, né, porque eles não são determinantes nesse algoritmo. A gente vai ignorar essas constantes, porque elas também são duvidosas sobre, né, que são dependentes de máquina, e isso é meio chato ter que fazer, né? Então, se eu deixar como constante, é um valor meio que duvidoso ou estimado. E eu vou simplesmente chamar esse algoritmo aqui de quadrático, como o termo maior dele é, né, o termo maior dele, essa função é θ de n ao quadrado. Né? E essa terceira função, que é o caso médio, ela também é uma função quadrática. O maior termo dela, né, é n ao quadrado. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver uma forma de falar sobre essas funções de uma forma bem mais simples. Certo? Para não ter que falar sobre essas constantes, né, a gente deixou para o final para ver por que essas constantes. Isso aqui é para estimar o tempo precisamente em uma máquina. Se isso não é tão útil, a gente vai ter essa notação para falar é alguma constante vezes n. E os termos menores não importam. Aqui é uma outra constante, que é essa soma de constantes sobre 2, vezes n ao quadrado e termos menores. E esse aqui é alguma outra constante vezes n ao quadrado e termos menores que não nos importam muito. Certo? Então é só isso por hoje. E depois fica para a gente ver essa notação na próxima aula. Até mais, pessoal.